Então, aula sendo gravada. Bom, pessoal, o tópico dessa semana, né, da aula, né, foi estado de tensão, análise de tensões. Né? Análise de tensões. Além disso, estado de tensão, vou tratar esse assunto. Círculo de Mohr. Círculo. E critérios de falha, né? Esses são os 4 últimos tópicos da ementa, né? Vamos abordar eles aqui, tá? Bom, o que nós vimos até agora, né? Nós vimos que quando uma barra, né, ela está sujeita ali a um esforço normal, né, um esforço axial, né, nessa barra vai surgir ali uma tensão normal, certo? E vai surgir ali uma deformação específica, uma deformação de engenharia, né? Então, um esforço normal gera uma tensão normal e gera uma deformação de engenharia. Agora, se uma peça, um componente, ele está submetido ali a um esforço cortante, né, vai surgir ali tensão de cisalhamento, né? E uma peça submetida a um esforço cortante, né, a deformação, né, a gente vai representar ela como um ângulo de distorção, tá? A gente vai representar pela letra gama, né? Então, um esforço cortante gera tensão de cisalhamento que gera uma distorção, ok? Bom, agora se nós temos uma peça, um componente submetido a um momento torsor, né, uma torção, também vai surgir ali uma tensão de cisalhamento, né? E a deformação nós vamos representar como ângulo de torção, né, que é a letra φ, né? Então, torção, momento torsor, né, o torção gera tensão de cisalhamento que gera um ângulo de torção. Por fim, né, nós temos aqui o momento fletor, ou a flexão, né? E ele vai gerar ali na estrutura, né, a gente viu em vigas ali, por exemplo, uma tensão normal, certo? E, né, nós vamos representar ali a flexão, né, aquela deformação da peça, né, da barra submetida a uma flexão, como o raio, né, o raio de curvatura, né, que é o ρ, letra ρ, né? Então, esforços externos atuando nos componentes vão induzir ali em esforços internos, né, que são esforço normal, cortante, momento torsor, né? Eu coloquei aqui o mesmo símbolo, né? Deixa eu corrigir. É o T, né? Então, esforços externos vão gerar esforços internos, né? Ou esforços solicitantes. Quem são os esforços solicitantes? É o esforço normal, o esforço cortante, momento torsor e momento fletor, né? Esses esforços solicitantes vão gerar tensões e que vão resultar em deformações, né? Então, todos aqui. Nós vimos até agora, nós estudamos cada um desses esforços, né, dessas tensões e deformações aqui de forma isolada, né? Uma peça submetida apenas a esforço normal, né? Uma peça submetida apenas a momento fletor, uma peça submetida apenas a momento torsor, não foi? Mas o que acontece? Muitas vezes, na prática, nós vamos ter componentes ali, peças, né, barras, né, submetido a esforços combinados, tá? Às vezes às vezes agindo mais de um desses esforços ali, né, na mesma peça. Bom, e por isso que vai ser importante a gente entender essa questão aqui de análise de tensão, estado de tensão, né, de Mohr e critérios de falha. Vamos imaginar aqui, ó, uma barra. Veja bem, uma barra de seção circular, tá? E vamos imaginar que ela está submetida aqui a um esforço axial, né? Ou seja, nessa barra vai surgir tensão normal
E aqui, como é um esforço axial de tração, ela vai sofrer um alongamento, certo? Vamos analisar, né, um ponto qualquer dessa peça. Tá? Um ponto qualquer aqui. Ó. Vou pegar um ponto aqui, chamei de P. E esse ponto, eu vou representar ele, tá, como um quadrado. Tá? Um quadrado de dimensões infinitamente pequenas. Né? Vai ser a representação desse ponto aqui. Tá? Imagine que essa aresta aqui, ó, essa aresta e esta, né, desse quadrado, elas são paralelas à área da seção transversal desse quadrado, tá? E essas outras arestas aqui, ó, elas são paralelas ao comprimento dessa barra. Visto que nessa barra está atuando, né, apenas esforços normais, vai surgir aqui tensão normal, né? Então, nós vamos pegar as tensões que estão surgindo aqui e analisar, né, o estado de tensão desse ponto P. Então, por exemplo, já que essas arestas aqui elas são paralelas à área da seção transversal, né, aqui, ó, seguindo o mesmo sentido, a mesma direção aqui do esforço, vai surgir as tensões normais. Né? Esse aqui é o ponto P, certo? Né? Ou seja, nós estamos analisando aqui o estado de tensão, né, de um ponto qualquer da barra. Né? E para esse ponto P, o estado de tensão, né, vai ser esse aqui representado, né, um quadrado, e nessas direções aqui, ó, né, vai ter as tensões normais. Ok? Veja bem, vamos por uma outra situação aqui. Ó. Imagine, né, agora uma barra sujeita a um momento torsor. Né? Vamos representar aqui o momento torsor como uma seta de dupla ponta, né? Ponta dupla. Né? Está atuando aqui. Beleza, vamos pegar um ponto agora na superfície, tá? Um ponto na superfície dessa barra. Né? Vou chamar aqui ponto P, aqui vai ser Q. Vou representar esse ponto como um quadrado, né? E mantendo, né, essas arestas aqui, ó, essas duas, paralelas à área da seção transversal e essas aqui paralelas ao comprimento da barra, né? Bom, o que nós vimos? Momento torsor, né? Momento torsor gera tensão de cisalhamento, ok? Né? Se nós pegarmos aqui, ó, a regra da mão direita aqui, ó, ela está torcendo assim, ó, né? Esse aqui para esse lado, esse para esse, está torcendo essa barra. Ou seja, aqui vai surgir umas tensões de cisalhamento, né? Aqui vai ser, então, ó, uma tensão de cisalhamento e aqui, né, nesse sentido. Né, como esse quadrado está representando esse ponto, né, um quadrado de dimensões infinitamente pequenas. Né? Veja que nós temos aqui, então, uma tensão para cima e uma para baixo. Nessa condição aqui, esse quadrado giraria, né? Mas aqui nós estamos trabalhando com uma condição estática, né? Então, para resolver esse problema, nós vamos, né, colocar as tensões de cisalhamento, né, agindo aqui nos outros planos, né? Então, esse anula esse anula esse. Então, aí mantém uma condição de equilíbrio estático, tá? Então, esse é o estado de tensão de um ponto, né, ali na superfície, né, de uma barra submetida a um momento torsor, né? Eu não sei se isso aqui está claro, mas é como se esse ponto aqui eu estivesse representando um quadrado aqui, ó. Né? Imagina que é o quadrado aqui, ó. Né? Se eu pegar aqui, ó, né? Esse aqui é um ponto na superfície, né? Aqui é a mesma coisa, né?
né? Aqui vai estar atuando as tensões normais, né? Imagina um quadrado aqui, o ponto sendo representado por um quadrado, né? Então, esse aqui é o estado de tensão, certo? Essas aqui são as tensões de cisalhamento. Ok? Bom, uma segunda análise aqui, ó. Imagine agora uma barra que vai estar submetida aqui a um esforço normal e, ao mesmo tempo, a um momento torsor, né? Vai estar atuando aqui, ó. Um torque, aqui um esforço normal, ou seja, aqui é uma condição de esforços combinados. Aqui é uma condição de esforços combinados. Nós temos aqui esforços normais atuando e torção. Ok? Vamos pegar um ponto aqui na superfície dessa peça. Tá? Normalmente, quando se trata de torção, né, a análise vai ser em relação a um ponto na superfície. Por quê? Porque o que nós vimos lá quando nós estudamos é torção, né, que produz tensão de cisalhamento, que a tensão de cisalhamento, né, para uma peça submetida a um momento torsor, a tensão de cisalhamento vai ser máxima na superfície. Né? Então, a superfície é o ponto crítico. Então, por isso que a análise aqui do estado de tensão, né, no caso, ele está sendo, né, em relação aqui a um ponto da superfície. Né? Aqui, já na tensão normal, né, produzido por esforço axial, não necessariamente o estado crítico é o ponto da superfície. Né? Pode ser do interior também, já que a tensão não vai variar ali. Né? Na verdade, vai, mas a variação é pequena. Né? Ela vai ser maior ali no eixo. Né? Bom, então, imagine aqui, né, uma barra de seção circular submetida a um esforço axial de tração, M, e, ao mesmo tempo, um torque T que é sendo aplicado. Vamos considerar agora o ponto ali. Ó. Vamos considerar um quadrado. Vamos analisar o estado de tensão desse quadrado. Né? Bom, essa aresta aqui, né, essas duas arestas aqui, ó, elas estão paralelas à área da seção transversal e essas outras aqui, ó, paralelas ao eixo dessa barra. O que vai acontecer aqui no caso? Né? Vai surgir aqui as tensões de cisalhamento, né, devido ao momento torsor. Né? Nós vamos seguir aquele mesmo raciocínio, né? A tensão de cisalhamento aqui seguindo o sentido do esforço. Vamos colocar outros aqui por causa da condição de equilíbrio da estática. Né? Todos eles aqui tensão de cisalhamento. E, além disso, está atuando aqui o esforço normal. Né? Seria esse o estado de tensão daquele ponto, né? PQ, vou chamar de R. Né? PQ e R. Esse aqui é o estado de tensão, né, desse ponto R, né, na superfície aqui dessa barra submetida a um esforço normal, esforço axial, e um momento torsor. Tá? Né? Então, é como se nós pegássemos esse ponto, representássemos ele por um quadrado, né? Aqui a tensão normal. E aí a tensão de cisalhamento atuando aqui nesse ponto R. Né? Beleza. Então, pessoal, a análise de tensão é basicamente isso. É você pegar um componente submetido aos esforços, escolher um ponto, né, numa posição crítica ali na barra, né, e nesse ponto você fazer a análise das tensões que estão atuando nesse ponto. Tá? Isso é o que a gente chama de análise de tensões. E essa representação aqui, ó, das